Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1180 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1180 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A. Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. O Botafogo de Ribeirão Preto está em 9º colocado e o São Paulo está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos temos 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto e 3 empates. Já nos últimos jogos do São Paulo temos 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Já o Botafogo de Ribeirão Preto tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo e empate, duplo fechado. Segundo jogo pelo Brasileirão Série B, Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá está em 4º colocado e o Atlético Paranaense está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Cuiabá, 1 empate e 3 vitórias do Atlético Paranaense. Já nos últimos jogos do Cuiabá temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Paranaense, seco, coluna 2. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A. Ceará e Vasco da Gama. O Ceará está em 6º colocado e o Vasco da Gama está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Ceará, 4 empates e 9 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos jogos do Ceará a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ceará seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileirão Série A. Sport Recife e Bragantino. O Sport Recife está em 19º colocado e o Bragantino está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Sport Recife, 5 empates e 4 vitórias do Bragantino. Já nos últimos jogos do Sport Recife temos 4 derrotas e 1 empate, já o Bragantino tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Sport Recife, seco, coluna 1. Quinto jogo pelo Campeonato Maranhense. Sampaio Corrêa e Tum-Tum. O Sampaio Corrêa está em 2º lugar e o Tum-Tum está em 7º lugar na tabela. Nos últimos confrontos diretos temos 3 vitórias do Sampaio Corrêa, 1 empate e nenhuma vitória do Tum-Tum. Já nos últimos jogos do Sampaio Corrêa temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, já o Tum-Tum tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Sampaio Corrêa, seco, coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A. Mirassol e Grêmio. O Mirassol está em 17º colocado e o Grêmio está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Mirassol, nenhum empate e nenhuma vitória do Grêmio. Já nos últimos jogos do Mirassol temos 1 empate e 4 derrotas, já o Grêmio tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Grêmio, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A. Internacional e Palmeiras. O Internacional está em 4º lugar e o Palmeiras está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Internacional, 5 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos jogos do Internacional teve 2 vitórias e 3 empates, já o Palmeiras teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Internacional, seco, coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A. Corinthians e Fluminense.
O Corinthians está em 7º colocado e o Fluminense está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Corinthians, 5 empates e 5 vitórias do Fluminense. Nos últimos jogos do Corinthians a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, já o Fluminense teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 9º jogo pelo Brasileirão Série B. Paysandu e Chapecoense. O Paysandu está em 18º colocado e a Chapecoense está em 19º colocado. Nos últimos confrontos diretos temos 3 vitórias do Paysandu, nenhum empate e 1 vitória da Chapecoense. Já nos últimos jogos do Paysandu a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, já a Chapecoense teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Paysandu seco, coluna 1. 10º jogo pelo Brasileirão Série B. Avaí e Operário. O Avaí está em 11º colocado e o Operário está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Avaí, 2 empates e 2 vitórias do Operário. Já nos últimos jogos do Avaí a equipe teve 5 empates, já a equipe do Operário teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Avaí e Operário duplo aberto. 11º jogo pelo Brasileirão Série B. Coritiba e Novo Horizontino. O Coritiba está em 2º colocado e o Novo Horizontino está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Coritiba, 2 empates e nenhuma vitória do Novo Horizontino. Já o Coritiba nos últimos jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Novo Horizontino teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Coritiba e empate, duplo fechado. 12º jogo pelo Brasileirão Série A. Santos e Atlético Mineiro. O Santos está em 16º colocado e o Atlético Mineiro está em 18º na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Santos, 3 empates e 7 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, já a equipe do Atlético Mineiro teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Santos e Atlético Mineiro duplo aberto. 13º jogo pelo Brasileirão Série A. Vitória e Fortaleza. O Vitória está em 20º colocado na lanterna, e o Fortaleza está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vitória, 1 empate e 4 vitórias do Fortaleza. Já o Vitória nos últimos jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Fortaleza teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 14º jogo pelo Brasileirão Série A. Flamengo e Juventude. O Flamengo está em 8º colocado e o Juventude está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 2 vitórias do Juventude. Já o Flamengo nos últimos jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Juventude teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.